Queridos filhos e filhas, e nós estamos com o nosso Fé em Debate. Você gosta? Eu espero que sim, porque eu gosto muito. Perguntas que foram mandadas, que ficaram, hoje nós vamos tentar responder perguntas rápidas, respostas rápidas. Então, sem demora, vamos começar? Fernanda. Padre, a Jane lá de Bom Despacho, o que é ser bem-aventurada? Jane, ser bem-aventurado faz parte do decálogo do Novo Testamento, quando Jesus, descendo da montanha, em alguns evangelhos em cima da montanha, diz: bem-aventurados sois vós. Bem-aventurado é aquele que está em graça diante de Deus. Bem-aventurado seria um sinônimo para santos. Apesar de que no processo de canonização de uma pessoa, a primeira etapa é de bem-aventurados, beatos, depois santos. Mas bem-aventurados, ser um bem-aventurado é ser santo, é ser uma pessoa voltada para Deus. É o fim último de todos nós. Sede santos como vosso Pai do céu é santo. Cleusa. A Mariana do Rio de Janeiro pergunta: quando Jesus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Isso quer dizer que quando ela reza sozinha, Jesus não está com ela? Filha, nós não podemos pegar uma frase bíblica e isolá-la. Por quê? Já vou te responder com uma outra frase bíblica. Quando quiserdes rezar, não dizeis muitas palavras, tranca-te no teu quarto e ore ao Pai que está no céu. Ele que vê tudo que é oculto te dará a recompensa. Você percebe que uma frase fora do contexto é perigosa? Não dá para você fazer a teologia da pinça. Não entendi, padre. Teologia da pinça é você pegar uma frase bíblica, pega do ponto a ponto, puxa e faz dela toda uma elucubração teológica. Então, quando Jesus disse, quando 2 ou 3 estiver reunidos em seu nome, é porque naquele momento ele quis enfatizar a oração comunitária. Mas quando se enfatiza, não se nega. Naquele momento ele enfatizou o comum. Em outro momento, ele rezou sozinho. Você não podia pensar, filha, Jesus era egoísta, que ele largava os apóstolos lá embaixo e subia sozinho na montanha para rezar? Por que então ele não reuniu os outros? Entende? Então, isso vale para todos os textos bíblicos. Quando vai ler um texto, tem que ver texto e contexto. Quando um texto valoriza algo, ele está valorizando naquele momento algo, mas não está negando o outro. É importante isso. Cuidado com a teologia barata da pinça. Excluir um texto do seu contexto. Essa pergunta a pessoa não quis se identificar. Meu marido sofre de mal de Alzheimer. Ele frequenta a missa aos domingos e gosta de ir à missa e sempre quer comungar. Mas ele não sabe mais confessar. É correto ele comungar dessa forma? Filha, a comunhão, ela requer um estado de consciência. Isso, veja bem, eu vou explicar com calma para que não haja uma má interpretação. Não posso responder assim de chofre. Uma pessoa que tem uma deficiência mental deve comungar? Se a pessoa tem um mínimo do grau de consciência, deve receber os sacramentos. Uma pessoa que tem Alzheimer, veja bem, ela vem de uma prática de comunhão. Você acha justo agora tirar? Você acha justo uma pessoa que a vida inteira comungou, agora tem... Porque uma pessoa com Alzheimer tem flashes de consciência. Deve comungar. Padre, mas ele não confessa. Você acha que Deus não é misericórdia? Que mal que esse homem está fazendo, meu Deus. Começando um purgatório aqui na terra. O Alzheimer judia, gente. Deixa comungar, filha. Por amor de Deus, não tire esse refrigério da alma. A Luzete, do centro de Curitiba, quer saber se praga de mãe pega. Pega na boca de quem falou. Cuidado, mãe. Cuidado, pai. Não pega. Não pega quem está em Deus.
Eu vou repetir uma frase importante de Santo Agostinho. O mal não tem poder sobre nós. O mal tem poder na medida em que eu dou a ele o poder. Só que eu digo, pais, cuidado com o que vocês dizem. Cuidado com o que vocês falam. Às vezes, peça a Deus a graça de morder a língua. Não perca a oportunidade de ficar quieto, se for para ofender. O Luiz Cláudio de Irati, ele gostaria de saber se é pecado rejeitar um convite para batizar uma criança, já que ele diz que foram convidados apenas por interesse financeiro. Não, não é pecado. Eu acho que é um ato de consciência. Que bom que as pessoas tivessem consciência de dizer, não, eu não posso. Não, eu não me sinto apto. Gente, é uma questão muito séria ser padrinho. Eu só vou dar um exemplo. Se um frei, uma religiosa é convidada para ser madrinha ou padrinho de batismo, tem que pedir licença para o superior. Sabe por quê? Porque a pessoa se torna responsável. Então, filho, se a tua consciência diz que não, que foi um ato de interesseiro, com caridade, diga, olha, eu agradeço, mas acho que tem pessoas mais habilitadas do que eu. É um ato de consciência a pessoa saber e dizer não. Tenho uma mágoa muito grande de uma pessoa e quero saber se isso faz mal só para mim ou para ela também. Bom, eu sempre digo, e acredito nisso, se você pega um copo de veneno e toma, faz mal para quem? Para a pessoa. A mágoa, filha, claro que consequentemente reflete na pessoa, mas o maior mal terrível é para você. Para a pessoa, porque o relacionamento de vocês não vai acontecer, vai ser meio azedo, vai ser meio desagradável, mas o maior mal é para você. E tem cura, viu? Sabe qual é a cura? Toma uma dose generosa de um elixir. Anote ali o nome do elixir. Tá anotando? O elixir do perdão. Onde você compra? Na farmácia de Jesus. Mas compre uma dose bem grande e tome todo dia, pelo menos umas 30 gotas do elixir do perdão. Vai fazer um bem danado. A Mary Ellen, lá de Limeira, São Paulo, está perguntando se o catolicismo nasceu quando Jesus disse a Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É certo ou errado? E ela diz que é verdade que Paulo, discípulo e apóstolo de Cristo, foi o primeiro Papa. Ela diz para explicar um pouco mais, por favor. Aqui você tem que entender que a igreja nasceu teologicamente, ela nasceu no dia do Espírito Santo, no Pentecostes. A igreja nasce pelo impulso do Espírito. Quando aquele texto diz, tu és Quefas, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não prevalecerá contra ela, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu, foi onde Jesus colocou o fundamento da igreja em Pedro, o alicerce, o primado petrino. A igreja nasce no cenáculo, no Pentecostes. Nasce na pedra. Jesus em Pedro. Então o nascimento da igreja nasce em Cristo no Espírito, sob o fundamento dos apóstolos. Aí sim o texto de Quefas. A segunda pergunta que ela apresentou, qual era? Se Paulo foi o primeiro Papa. Não. Se você quer saber, o primeiro Papa foi Pedro. Por mais que o bispo de Jerusalém tenha sido Tiago, o primeiro bispo de Antioquia foi Pedro. O segundo foi Véspovo. O terceiro foi Inácio. Então, depois é que o bispo de Roma, por exemplo, o Papa Bento XVI. Papa é um título, mas ele é bispo. Ele é bispo de onde? De Roma.
Depois, reforçando o primado petrino, sempre o bispo de Roma é papa. Repito, o bispo de Roma sempre é papa. Por isso, quando o papa diz, meus irmãos do colegiado, são os outros bispos. Mas por ele ser o bispo de Roma, ele tem o título de papa. Papa é título, bispo é sacerdotal, munus de ordenação. A filha de Deus diz que ela fez orações de renúncia, entre elas de sites pornográficos, mas acabou entrando. Quer saber se deve confessar. Deve. Não é só porque você fez, porque não deixa de ser uma pornografia virtual. Eu falo dos pecados modernos, hoje existe fornicação virtual, adultério virtual. Então não é porque você fez uma renúncia. Porque qualquer um que, mesmo que não tenha feito renúncia, que usa de sites pornográficos para se autoexcitar, não deixa de ser um adultério. Padre, por que é adultério? Não chegou no ato sexual? Porque Jesus, em Mateus, capítulo 5, se não me falha a memória, já vamos procurar, diz assim: a palavra de Deus dizia, não cometas adultério. Eu, porém, vos digo, se olhardes para uma mulher e a desejar em seu coração, já cometeu adultério. Olhar site pornográfico, a masturbação mesmo virtual ou filme pornográfico é um pecado. Deve ser confessado. Padre, o senhor está inventando moda. Tô não. Anote aí. Quem foi que fez a pergunta? Não diz o nome? Filha de Deus. Uma filha de Deus. Anote ali, filha de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 27. Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher ou por um homem, viu? Tanto faz. E desejar em seu coração, já cometeu adultério. Fernanda? A Alexandra, lá de Umuarama, pergunta assim: Padre, sendo Deus o Criador de tudo, qual a lógica de oferecer a Ele o que já é dele? De fato, Deus não precisa de nada. Preste atenção. Tanto, eu gosto muito da parte eucológica da igreja. Explica, padre. Eucológica é a parte das orações. Eu sou um que, se eu pudesse, às vezes eu pararia a missa para ficar explicando as orações, porque aquilo, eu entro num êxtase. Tem uma frase linda: se antes era grande o nosso pecado, por Jesus, provindo de Maria, nos grande se tornou a misericórdia. Mas presta atenção. Bom, tem uma oração na missa que diz assim: Deus não precisa de nada, e é verdade. Mesmo quando a gente vai na igreja em adoração, nosso louvor, quando a gente louva a Deus, Deus não precisa do meu louvor, Deus já é. Repito, Deus não precisa do meu louvor, do teu louvor. Deus não precisa de nada, Ele já é. Eu sou. Porém, tem um texto que diz: se os meus louvores em nada acrescentam, ó Deus, o que sois, me permite aproximar de vós. Eu só quero dizer, Alessandra de Umuarama, Deus não precisa do meu dízimo. Repito, mas Ele quer, como um ato de retribuição. Mas o que Deus vai fazer com o meu dinheiro? Ele nada, mas o projeto dele muito, a obra dele muito. Por isso, o dinheiro do dízimo, filha, em respeito a quem foi dado para Deus, só pode ser usado para a manifestação de Deus. Repito, o dinheiro do dízimo numa comunidade,
em respeito a quem foi dado. Deus. A gente dá para Deus. Só pode ser usado para a obra de Deus. Qual obra, Padre? 3. Manutenção da casa de Deus, para os pobres de Deus e para evangelização da palavra de Deus. Eu acho que eu respondi. Alice, Sua bênção. Deus abençoe. Você fala de onde? Fala de São José. Qual que é a tua pergunta? É o seguinte, quando a minha filha tinha 2 anos, hoje ela tem 19, ela precisou fazer uma cirurgia. E eu fiz uma promessa para Nossa Senhora Perpétua Socorro para que não fizesse a cirurgia, que Nossa Senhora não permitisse a cirurgia. E mesmo assim ela fez a cirurgia. E eu não paguei a promessa. Ai, filha, então peraí, explica melhor, por favor. Assim, quando a minha filha tinha 2 anos, hoje ela está com 19 anos, ela tinha que fazer uma cirurgia e eu fiz uma novena, assim, fazendo promessa para Nossa Senhora Perpétua Socorro que não fosse necessário fazer a cirurgia, porque eu estava muito desesperada. E eu tinha aquela esperança que quando eu chegasse no hospital, o médico falasse que não precisava fazer a cirurgia. E mesmo assim ela fez a cirurgia, teve que fazer. E eu fiquei, já até agora, ela com 19 anos, eu não paguei a promessa. Mas só que agora, assim, no meu coração, eu acho que eu deveria pagar a promessa. Vou te responder com um fato verídico. Uma senhora chegou para mim e disse assim: Padre, eu rezo tanto para o meu filho que é caminhoneiro, para que nada aconteça de mal para ele. Peço muito que não aconteça acidente. Mas eu estou revoltada contra Deus, porque ele se acidentou. E a perda total do caminhão. Aí eu perguntei, e teu filho? Meu filho saiu ileso. Filha, perguntei eu para ela, suas orações não valeram para o teu filho sair vivo? Respondo mesmo, Alice. Deus não dá tudo o que pedimos, mas dá tudo o que necessitamos. A gente não sabe rezar. A tua prece não foi em vão. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fez com que Deus sabia que a cirurgia era necessária. E Deus protegeu a vida. Você entende, Alice? Então, respondendo, cumpra a promessa. Eu posso cumprir a promessa em outra igreja, no caso, sem ser na Senhora Aparecida, na Perpétua Socorro, posso pagar em Nossa Senhora Aparecida, que fosse outra igreja com o nome de Nossa Senhora, ou tem que ser na Qual foi a tua promessa? Nossa Senhora Perpétua Socorro. Então vá lá, porque é fácil. Se fosse algo que implicaria em um peso capital, que complicaria, mas uma promessa feita tem que ser cumprida e só pode ser mudada com a autorização do padre. E nesse caso eu não estou te dando autorização. Cumpre ela onde você prometeu. Deus abençoe, Alice. Filhos, propósitos é uma coisa, promessa, cumpra. E se não cumprir, se tiver uma razão muito séria por não poder cumprir, procure um sacerdote, só ele pode mudar uma promessa. Perguntas? A Aline, de Bom Despacho, pergunta assim: Padre Reginaldo, gostaria de saber se o uso da aliança é obrigatório após o casamento, já que ouvi dizer que quem usa quer que a aliança não significa nada. Isso é verdade? Se a aliança não significasse nada, não seria parte do rito. Aliança significa muito. Primeiro, a primeira aliança é a aliança de Deus, que foi feita com Noé, foi feita no Antigo Testamento com Moisés, com Abraão e principalmente a aliança feita no Calvário. Fruto desta aliança teológica, espiritual, ontológica, se criou a aliança do casamento, que significa muito. O que significa? Primeiro, por que uma aliança não é quadrada? Apesar que inventaram moda agora. Eu, pessoalmente, sou eminentemente contra. A aliança é redonda.
porque é sinal que a pessoa não entende nada de símbolos. A simbologia é muito significativa. O quadrado tem cantos. E na iconografia, quadrado significa a terra, significa o passageiro, o que é passageiro. Quadrado, sempre num símbolo, significa 4 cantos, passível de quebra. Aliança, um círculo na iconografia, significa a eternidade. Não tem começo e não tem fim. Por isso a aliança é redonda. Por que ela é colocada no dedo? Naquele dedo se acreditava que existe. Se acreditava, não. É um fluxo muito grande de sangue que vai direto ao coração. Por isso a aliança no coração. Claro que tem gente safada que usa na hora que vai para um boteco, vai para um baile, vai para onde, põe no bolso. Não é o problema não está na aliança. O problema está na safadeza. Que significa sim. Agora a pergunta é obrigatório? Aí é uma questão. É pecado? Isso é uma questão de combinar. Pecado não é. É uma questão do casal combinar. É uma questão de dialogar. Por que não usar? Tem gente que não pode usar porque os dedos cresceram, porque tem problemas de circulação. Conheço gente que tem problema de circulação que uma simples aliança pode levar a uma trombose. Então, é tudo uma questão de porquê. A Aline de Colíder diz que perdeu a vontade de viver e não consegue sentir Jesus na vida dela. Pede ajuda. O que ela poderia fazer? É lá de Colíder, como é que é o nome dela? Aline. Aline. Você não sente Jesus. Fé não é só sentimento. Repito e repito para todos, fé não é só sentimentos. Fé é muito mais. Fé é razão. Fé é vontade. Você perdeu a vontade de viver, então tenta investigar o que é que te fez perder esta vontade. Certamente há alguma coisa ali frustrante, uma baixa autoestima. E por amor de Deus, não deixe a vida sacramental. Mais do que nunca você precisa dela para superar esse momento de prostração. Mas eu não sinto Jesus, mas Ele está. Eu não sinto Jesus, mas Ele está te fortalecendo. Uma pecadora medrosa de Cacoal, Rondônia, mandou e-mail para nós agora e dizendo que há mais de 10 anos não confessa individualmente. Ela diz que cometeu pecados e que considera assustador, fortes. Porém, ela já fez várias confissões comunitárias. Tem o mesmo valor? Veja, existe um preceito e um valor. Porém, a necessidade não conhece leis. Não entendi, padre. Vamos lá. Existem comunidades que têm uma carência muito grande de sacerdotes. Ela está falando de Rondônia, tem outros de Manaus, que pela ausência do sacerdote, e quando vão, acabam fazendo a confissão comunitária. Porém, o preceito é claro. Se você participou de uma confissão comunitária, a próxima necessariamente tem que ser auricular, pessoal. Por isso, algumas dioceses, e se eu não me engano isso é do direito canônico, um padre para fazer uma confissão comunitária tem que pedir dispensa ao bispo. Um padre para fazer na sua comunidade uma confissão comunitária tem que pedir dispensa ao bispo. Mas o preceito católico é assim: se uma é comunitária, a próxima necessariamente tem que ser auricular. Lá de São Vicente, Rio Grande do Norte, ele quer saber o que significa crer na comunhão dos santos. A comunhão dos santos, eu vou partir de uma experiência que muita gente fez. Quando você estava na aula de ciências, lembra da aula de ciências? Uma matéria que a gente aprendeu uma coisa chamada vasos comunicantes. Sabe o que é isso? É aquela experiência que a gente faz, a gente adorava, né? Porque quando ia para a prática, colocava um monte de vidro, um largo
um estreito, mas todos eles comunicados na base. E você ia colocando água. Não importa se o vaso era largo, ou se era estreito, ou se era em forma de triângulo. A água acompanha o mesmo nível. Como nós nascemos no batismo de Jesus e vivemos na misericórdia de Deus, existe um vaso comunicante entre o céu e a terra. O que nos comunica é Jesus. Ele é o vaso comunicante. A igreja peregrina e a igreja triunfante estão unidas em Cristo. E a graça dos que estão lá supram a fraqueza dos que estão aqui. Não importa o formato do vaso, o Cristo faz com que a graça esteja entre nós. O que significa comunhão dos santos é que nós, em Cristo, na graça do ressuscitado, temos comunhão com os bem-aventurados. Estamos unidos ao céu no vaso comunicante que é Cristo. Desculpa se a minha analogia não foi perfeita, mas acho que você consegue entender o que é a comunhão dos santos. Nós temos uma profunda comunhão com os bem-aventurados em Cristo. Um ser arrependido e sofredor quer saber se um padre, depois da comunhão, pode afirmar que você vai para o inferno por ter confessado o aborto. Pergunta de novo, Cleusa. Um padre, depois da comunhão, pode afirmar que você vai para o inferno por ter confessado um aborto? Bom, vamos dar o devido crédito às palavras. Aborto é pecado mortal. Confessado ou não, admitido ou não. Inclusive, aborto era um dos pecados reservado ao penitenciário de uma diocese. O bispo escolhe um padre que é o penitenciário. E o caso de aborto, até pouco tempo, quando vinha se confessar, era um pecado que você não absolvia. Eu não podia absolver e mandava para o penitenciário. Hoje os padres já podem, porém, o aborto é passivo do inferno, porque é um crime. Então não importa se é antes ou depois da comunhão. Claro que pastoralmente, nem antes da comunhão nem depois deve-se fazer comentários desse tipo. Por exemplo, deixa eu já aproveitar das meus pitacos. Às vezes nos comentários se faz coisas que não devia. E agora vamos passar para a comunhão. Aqueles que se sintam dignamente preparados se aproximem do altar. Está errado, nunca faça isso. Quem é digno? Se minutos antes você acabou de dizer: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Um comentário desse pode ser perversivo, ruim. Então, na hora da comunhão, se tem que haver uma conscientização, é no ato penitencial. Se tem que haver uma catequese, é na homilia. Na hora da comunhão não tem que ficar dando pito no povo, não. Então, a princípio, não era o horário certo. Mas respondendo para você, um arrependido sofredor, você tem que procurar um confessionário, fazer uma confissão, admitir o seu erro. E o padre, como um orientador espiritual, saberá como lidar. Mas não comungue sem antes ter confessado. O João, aqui de Curitiba, pergunta se ele gostaria de saber se a unção dos enfermos é apenas para quem tem uma doença física ou pode ser também para uma pessoa que tem doença psicológica. Pode. A unção dos enfermos, ela é recomendada. Eu estava olhando a introdução da unção dos enfermos e no caso de uma viagem longa, num caso de uma enfermidade grave, física ou psíquica, emocional, ou no caso de uma cirurgia, na idade avançada. Então também por problemas psíquicos pode-se receber a unção dos enfermos. Porém, não pode se banalizar, não é toda semana, não é todo mês.
é um sacramento. Unção dos enfermos é um sacramento. E não precisa ser só uma vez na vida. O quanto for necessário. Quem vai julgar? O sacerdote. A Elias, de Rio Negrinho, Santa Catarina, está perguntando o que é pecado original. Ela diz que não consegue entender. Pecado original, Deus nos criou. Inclusive fala assim, dons preternaturais. Já ouviu falar disso? Deus nos criou quando nos criou, isso teologia, mas nos criou sem morte. A morte não fazia parte. A dor não fazia parte. E mais alguns dons preternaturais. O homem vivia em profunda harmonia com Deus. Tanto que Adão passeava com Deus pelo jardim nu. Quer dizer, sem a vergonha, sem receios, sem qualquer desarmonia. O pecado original veio pela desobediência. Quando Adão e Eva, não tem nada a ver de comer a maçã ali, viu, gente? Maçã entrou lá na idade, final da Idade Média, no Renascimento. Na Bíblia você pode procurar, não tem maçã lá não, fruto proibido. O pecado original é, portanto, aquela mancha da desobediência que a humanidade quebrou com Deus. A desobediência quebrou a harmonia. É uma marca de um paraíso perdido, de uma confiança velada, quebrada, de uma imagem velada completa de Deus. Adão via Deus como ele era, na sua onipotência. Com a desobediência, caiu-se um véu. É aquilo que um dia lá na frente nós teremos face a face. O pecado original é uma mancha, é um sinal da força do mal agindo dentro de nós. Não vemos, mas existe. Vamos lá, Cleusa. É errado um católico ter curiosidade de ir a uma igreja evangélica? A Pamela que quer saber. Pamela, curiosidade não é por todo ruim. Só que você está suficientemente convencida da sua. Sabe por quê? Porque eu sempre digo assim, se uma pessoa já é meia fraca na fé e vai, olha, volta confusa, hein? É a mesma coisa que uma pessoa com baixa imunidade conviver com pessoas com gripe. Desculpa o exemplo, às vezes meus exemplos são muito rudes. Uma pessoa já está com baixa imunidade e vai visitar um hospital, vai voltar com infecção. Se você estiver firme na tua fé, bem catequizada, eu não vou dizer não vá, mas que não ajuda, não ajuda. Quer minha opinião pessoal? Não vá. A Rosângela, de Nova Laranjeiras, quer saber se a amiga dela pode ser sua madrinha de crisma, sendo que essa amiga foi batizada e crismada na fogueira em um povoado da Bahia. Olha, eu digo para você assim, se essa fogueira que você está dizendo é a que eu conheço, não vale. Que do Santo Daime, né? Que é uma mistura. Só existe um rito e para que um sacramento valha, tem que seguir o rito canônico. Repito, isso é princípio do direito canônico. Para validade, não é para liceidade, é para validade. Tem que seguir o rito canônico. No batismo, o rito canônico: água, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeira comunhão, rito canônico, numa igreja, com sacerdote, com a sucessão apostólica, com direito de uso de ordens, numa missa presidida. Crisma, por um bispo ou por um padre ou outra pessoa delegada por ele, com uso de óleo e na fórmula:
fulano, por este sinal recebe a unção do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou uma fórmula parecida, agora não me vem. Então, o rito canônico tem que ser observado para validade. Respondendo tua pergunta, se essa crismada na fogueira é o que eu conheço, não tem validade. Então, por favor, escolha outra madrinha. Na dúvida, escolha o melhor. Um jovem de 18 anos diz que não consegue parar de beber. O que ele deve fazer? 18 anos. Uma criança. Primeiro, filho, não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha. Se às vezes você não consegue pedir para o teu pai, para tua mãe, porque se você já chegou nesse fundo do poço é porque alguma coisa está errada dentro de casa. É aí que vem o padrinho de batismo. Tá entendendo? Mas se você não tem afinidade, um amigo, uma amiga, mas não da tua idade, um pouco mais idoso, um pouco mais de idade, não tenha vergonha, filho, você que está me ouvindo. Não é feio, pelo contrário, é sinal de coragem dizer, me ajuda. Eu preciso de um tratamento. Você vai falar, mas eu não posso, eu estou trabalhando, eu digo para vocês, quantas coisas eu fiquei, vou fazer amanhã, vou fazer esse tratamento amanhã. Eu tenho uma experiência agora recente, anos que eu precisava fazer uma coisa, nunca fiz. Fiz, acabou. A gente fica adiando, igual curiango, como dizia minha mãe. Amanhã eu vou. Filho, você vai ganhar para frente. Você vai sofrer 1 mês, 2 meses. Você ganha uma vida inteira. Larga teus estudos. Agora, vá para uma clínica. Pede ajuda. Padre, não tem ninguém que eu confio. Filho, eu posso dizer para você, vai lá na tua paróquia. Pede para falar com o padre. Diga, padre, eu estou aqui. Padre Reginaldo que me mandou. Me ajuda. Se você for de perto, pode vir me procurar. Pode vir aqui na igreja. Ou pode ligar aqui na rádio. Eles vão passar para a Cleusa faz o contato comigo. Mas se você é de longe, procure ajuda. Não deixa não, filho. Você é muito novo. Dá tempo mais uma pergunta? O que é a Arca da Aliança? Janaíne, do Mato Grosso do Sul, quer saber. Depende o que é a Arca da Aliança. Existe uma comunidade chamada Arca de Aliança, por exemplo, Joinville, que está conosco. Porém, a Arca da Aliança é lá de Josué, do Antigo Testamento. Você pode ler o livro de Josué, a Arca da Aliança, onde foi colocado as 2 tábuas. A primeira tábua dos 10 mandamentos e a segunda tábua. E ela era levada de acampamento a acampamento até passarem o Rio Jordão. A partir que passaram o Rio Jordão, entraram na Terra Prometida, ainda ficava nas tendas. Com Davi, ele quis construir um templo para depositar a Arca da Aliança, depois terminada por Salomão. Filhos de Deus, chegamos ao final do Fé em Debate. Eu termino e que bom que você esteve conosco. Espero ter ajudado você a viver a fé. Espero ter ajudado você a clarear um pouco. E segunda-feira, evangelizar é preciso!